Olá, meu nome é Sarah Mackenzie, tenho 28 anos e o que vou contar para vocês hoje é a história mais impactante que vivi em toda a minha vida na Amazônia. Há 2 semanas encontrei uma menina de aproximadamente 7 anos, completamente sozinha no meio da selva mais densa que existe. Mas isso não é o incrível. O incrível é que ela estava há 3 meses perdida naquele inferno verde, sobrevivendo sozinha, sem adultos, sem tecnologia, sem nada. E quando a encontrei, ela estava a segundos de se tornar oferenda viva para uma sucuri gigante que uma tribo remota estava preparando para um ritual ancestral. Deixem-me explicar desde o começo porque cada detalhe dessa história é absolutamente necessário para que entendam a magnitude do que aconteceu. Eu estava em uma expedição de documentação na região do Alto Purus, uma das zonas mais remotas e inexploradas da Amazônia brasileira, perto da fronteira com o Peru. Levava 3 semanas acampando com o meu guia local, Antônio, um homem de quase 60 anos que conhece a selva como ninguém, descendente de uma comunidade indígena que vive ali há gerações. Naquele dia específico, o dia do encontro, estávamos seguindo o rastro de uma espécie rara de orquídea que floresce apenas uma vez a cada 5 anos. O calor era insuportável. A umidade te sufocava a cada respiração e os sons da selva eram ensurdecedores. Macacos guariba, araras, o zumbido constante de milhões de insetos. De repente, Antônio parou de forma abrupta. Levantou sua mão em sinal de silêncio absoluto. E eu obedeci imediatamente porque quando Antônio faz isso, significa que algo está errado. Muito errado. Aguçamos os ouvidos e foi então que escutamos um cântico. Vozes humanas entoando algo em uma língua que nem mesmo Antônio reconhecia completamente, apesar dele falar 4 dialetos indígenas diferentes. O som vinha de uma direção onde, segundo nossos mapas, não deveria haver nenhum assentamento humano. Nos olhamos e, sem dizer palavra, ambos sabíamos que tínhamos que investigar. Caminhamos durante quase 40 minutos, nos movendo com extremo cuidado, afastando cipós gigantes e desviando de raízes do tamanho do meu braço. O cântico ficava cada vez mais forte, mais intenso, mais cerimonial. E então, através de uma abertura na vegetação, vimos. Havia uma tribo, aproximadamente 15 ou 20 pessoas, formando um círculo perfeito em um espaço que parecia ter sido limpo, especialmente para esse propósito. Estavam todos vestidos com pinturas corporais intrincadas, penas de cores brilhantes, e carregavam instrumentos que nunca tinha visto, tambores feitos de troncos ocos, flautas de bambu, chocalhos de sementes. No centro daquele círculo havia uma estrutura de madeira elevada, como uma plataforma, e sobre ela, enrolada em espirais perfeitas, estava a sucuri mais gigantesca que já vi na vida. Devia medir facilmente 8 metros, talvez mais, com um corpo tão grosso quanto um barril. Sua pele brilhava com um padrão hipnótico de verde escuro e amarelo, e exatamente ao lado daquela besta, amarrada com cordas de fibra vegetal a uns postes de madeira, estava ela, a menina. Tinha o cabelo preto e longo, completamente emaranhado, cheio de folhas e terra. Sua pele morena estava coberta de arranhões e marcas, mas o que mais me impactou foram seus olhos, grandes, escuros e completamente cheios de resignação. Não estava chorando, não estava gritando, apenas olhava para o céu com uma expressão que me partiu o coração. Havia aceitado seu destino. A tribo continuava seu cântico, cada vez mais alto, mais frenético, e a sucuri começou a se mover, lentamente, desenrolando-se, levantando sua cabeça massiva, com sua língua bifurcada, detectando o ar. Estava se preparando para atacar. Meu coração batia tão forte que pensei que ia explodir meu peito. Olhei para Antônio e vi em seus olhos o mesmo conflito que eu sentia. Nós não podíamos simplesmente interromper um ritual sagrado de uma tribo indígena. Isso poderia causar um conflito diplomático, poderia ser visto como uma falta de respeito cultural gravíssima, poderia até mesmo nos colocar em perigo mortal. Mas era uma criança que não podia ter mais de 7 anos. Não importava que ritual fosse, não importava que tradição ancestral estivessem seguindo. Eu não ia ficar ali vendo como aquela criatura inocente morria daquela forma. Então fiz algo que provavelmente foi o mais impulsivo e irresponsável da minha vida, mas do qual não me arrependo nem um segundo. Me levantei, saí do meu esconderijo e gritei com toda a força dos meus pulmões. Um grito primitivo, selvagem, que fez com que todos naquele círculo se voltassem para mim com expressões de choque absoluto. Antônio soltou uma maldição em seu idioma e saiu atrás de mim, porque agora já não havia volta atrás. O cântico parou abruptamente. A sucuri, perturbada pelo barulho súbito, se moveu de maneira mais errática, mais agressiva. Comecei a correr em direção à plataforma,
sabendo que tinha talvez 10, 15 segundos antes que a serpente atacasse ou antes que a tribo reagisse. Alguns dos homens se moveram para me interceptar, mas Antônio gritou algo para eles em um dos dialetos, algo que os fez hesitar por um momento crucial. Cheguei à plataforma, tirei minha faca de sobrevivência e comecei a cortar as cordas que seguravam a menina. Minhas mãos tremiam tanto que quase me corto. A Sucuri agora estava completamente alerta, sua cabeça a menos de 2 metros de nós, movendo-se de lado a lado, calculando. Finalmente, a última corda se cortou. Peguei a menina em meus braços. Ela pesava quase nada. Estava desnutrida, fraca, mas consciente. E então aconteceu algo que ninguém esperava. A menina falou. Com uma voz rouca, quase inaudível, disse em perfeito português: "Obrigada, mas eles não são os maus. Eles me encontraram primeiro." Antes que pudesse processar o que acabava de dizer, a Sucuri atacou. Não atacou a nós. Atacou na direção oposta, em direção à selva, onde aparentemente havia detectado algo mais. E então escutamos o rugido. Uma onça pintada, enorme, magnífica, emergiu da vegetação com uma velocidade aterrorizante. Tudo fez sentido na minha mente naquele momento. A tribo não ia sacrificar a menina. Eles estavam usando a Sucuri como proteção. Haviam descoberto que uma onça territorial estava rondando essa área, e a Sucuri era sua forma de criar uma barreira defensiva. A menina era a isca, sim, mas não para a serpente, e sim para manter a onça à distância, enquanto eles completavam algum tipo de cerimônia de proteção. O caos que seguiu foi indescritível. A onça e a Sucuri se enfrentaram em um combate que parecia saído de um filme, mas isso era real, estava acontecendo a metros de nós. Antônio me agarrou pelo braço e começamos a retroceder lentamente, com a menina ainda em meus braços. Os membros da tribo, em vez de nos atacar, formaram uma barreira protetora ao nosso redor, nos empurrando para trás, em direção à segurança da selva densa. Um dos anciãos, um homem com o rosto completamente coberto de pintura branca, se aproximou e com gestos nos indicou que seguíssemos 2 jovens guerreiros que já estavam abrindo caminho entre a vegetação. Não tínhamos opção. Corremos. Corremos como nunca tinha corrido na vida, saltando sobre raízes, nos abaixando sob galhos, escorregando na lama. Atrás de nós, os sons do combate entre as 2 feras gradualmente foram desaparecendo. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 10 minutos, chegamos a uma clareira menor onde havia umas estruturas rudimentares, o acampamento temporário da tribo. Nos fizeram sinais de que parássemos. Coloquei a menina no chão cuidadosamente e ela se desabou, exausta. Antônio começou a falar com os anciãos que haviam chegado, uma conversa intensa em uma mistura de dialetos e gestos. Eu me ajoelhei ao lado da menina e finalmente pude vê-la bem. Tinha marcas nos pulsos onde haviam estado as cordas, mas não eram novas, pareciam ter dias. Seus pés estavam cheios de cortes e hematomas, seus lábios rachados pela desidratação, e seu pequeno corpo estava coberto com uma túnica tosca feita de fibras vegetais que obviamente não era sua roupa original. Dei água da minha cantil, e ela bebeu desesperadamente. "Devagar, pequena, devagar", disse em espanhol primeiro, depois em português. Ela assentiu e começou a beber mais lentamente. Seus olhos me olhavam com uma mistura de confusão, gratidão e algo mais que não conseguia identificar. Depois de uns minutos, Antônio veio até mim com uma expressão grave. Me explicou o que havia descoberto. A tribo era parte de um grupo extremamente isolado que raramente tinha contato com o mundo exterior. Eles haviam encontrado a menina há aproximadamente 3 meses, vagando sozinha perto do rio, delirando, à beira da morte. A resgataram, cuidaram dela, a alimentaram. Mas havia um problema. Esta região da selva está infestada de onças territoriais extremamente agressivas, e a presença da menina, com seu cheiro diferente, havia atraído uma particularmente perigosa que estava espreitando o acampamento durante semanas. A tribo tentou de tudo: mover o acampamento, criar barreiras, fazer rituais de proteção. Nada funcionou. A onça continuava voltando cada vez mais audaciosa. Então recorreram ao seu último recurso: um ritual ancestral onde se usa uma sucuri gigante, o único predador que uma onça respeita e teme, como guardiã. A menina não ia ser assassinada. Ia ser usada como centro de um círculo de proteção, onde a presença da sucuri manteria a onça afastada o tempo suficiente para que completassem um ritual de selamento espiritual, que supostamente romperia o vínculo entre a onça e a menina. Era complexo, soava a superstição, mas para eles era completamente real e era sua única solução. Me senti como a pessoa mais idiota do mundo. Havia interrompido tudo, havia colocado todos em perigo e provavelmente havia arruinado sua única oportunidade de resolver este problema. Mas Antônio colocou uma mão no meu ombro e me disse: "Você não podia saber, fez o que seu coração ditou. E agora, temos que encontrar outra solução." Perguntei à menina seu nome. Ela me olhou com aqueles olhos profundos e me disse: "Inês."
Me chamo Inês. Perguntei de onde era, onde estava sua família, e o que me contou partiu minha alma em pedaços. Inês vinha de uma aldeia pequena a vários dias de distância rio abaixo. Sua família era extremamente pobre, viviam da pesca e do pouco que podiam cultivar. Há 3 meses, seu pai adoeceu gravemente, provavelmente malária, e precisava de remédios urgentemente. Não tinham dinheiro. Um homem chegou ao povoado oferecendo pagar uma grande soma de dinheiro por uma menina que pudesse ajudar em tarefas domésticas, em uma cidade grande. Os pais de Inês, desesperados e acreditando que estavam dando a ela uma oportunidade de uma vida melhor, aceitaram. A entregaram. Mas esse homem não a levou a nenhuma cidade. A levou rio acima, cada vez mais para dentro da selva, junto com outras 2 meninas. Inês não sabia que planos tinha para elas, mas uma noite, quando acamparam perto da margem, conseguiu escapar. Correu para a selva sem olhar para trás, sem saber para onde ia, apenas fugindo. As outras meninas não puderam escapar. Inês vagou pela selva durante dias, sobrevivendo de frutas que reconhecia, bebendo água do rio, dormindo em árvores para se proteger dos animais noturnos. Tinha arranhões de espinhos, picadas de insetos por todo o corpo, e estava delirando de febre quando a tribo a encontrou. Eles a salvaram, cuidaram dela como se fosse uma de suas próprias filhas. Mas a onça chegou, e tudo se complicou. Enquanto Inês me contava isso, eu chorava. Não podia evitar. Esta menina de 7 anos havia sobrevivido a uma tentativa de tráfico humano. Havia escapado, havia sobrevivido sozinha na Amazônia durante dias. Havia sido resgatada por uma tribo isolada, e agora estava no meio de um conflito entre um ritual ancestral e um predador territorial. Era demais para qualquer pessoa, especialmente para uma criança. Antônio estava falando intensamente com os anciãos. Depois de um longo tempo, veio até mim com um plano. Tínhamos que tirar Inês dessa região o mais rápido possível. Isso romperia o vínculo com a onça, já que o animal deixaria de perceber sua presença. A tribo poderia então completar seus rituais de proteção territorial sem a complicação adicional. Mas havia um problema logístico enorme. Estávamos a 3 dias de caminhada do ponto mais próximo onde podíamos conseguir transporte fluvial, e a menina estava fraca demais para caminhar essa distância. A tribo nos ofereceu uma solução. Eles tinham uma canoa escondida em um afluente secreto a meio-dia de distância. Podiam nos levar até lá, nos dar provisões, e desse ponto poderíamos navegar rio abaixo até eventualmente encontrar uma comunidade maior onde pudéssemos conseguir ajuda real. Aceitamos. Não havia outra opção. Passamos aquela noite no acampamento da tribo. Fiquei acordada a noite toda ao lado de Inês, que dormia profundamente pela primeira vez em meses, segundo me disseram os anciãos. As mulheres da tribo me trouxeram uma pasta medicinal feita de plantas que aplicaram cuidadosamente em todas as feridas de Inês. Me ensinaram com gestos como preparar um chá especial que ajudaria com sua febre e fortaleceria seu sistema. Me senti humilde diante de sua sabedoria, diante de sua generosidade. Essas pessoas que não me conheciam, que eu havia interrompido de forma tão violenta, estavam me ajudando sem pedir nada em troca. Ao amanhecer, começamos nossa jornada em direção ao afluente. 2 guerreiros jovens da tribo nos acompanharam, carregando provisões e abrindo caminho. Inês ia nas minhas costas, em um porta-bebês improvisado que as mulheres haviam tecido durante a noite. Era incrivelmente leve, leve demais para uma menina de sua idade. Caminhamos durante horas por terrenos difíceis. Em um momento, cruzamos um rio pequeno onde vimos jacarés tomando sol nas margens. Em outro, tivemos que fazer um desvio longo porque um dos guerreiros detectou sinais de uma manada de queixadas, que, embora pareçam inofensivos, podem ser extremamente perigosos se você se encontra em seu caminho. Finalmente, chegamos ao afluente secreto. E digo secreto porque realmente estava escondido. A entrada estava completamente coberta por uma cortina de cipós e vegetação que pendia das árvores de cima. Os guerreiros a afastaram e ali estava, uma canoa longa talhada em um único tronco gigante, perfeitamente balanceada, com remos de madeira polida. Carregamos as provisões que nos haviam dado: frutas secas, peixe defumado, água em recipientes feitos de bambu e algo que me surpreendeu muito, um pequeno talismã talhado em madeira que representava um espírito protetor. Um dos anciãos que nos havia seguido o colocou no meu pescoço e disse algo que Antônio traduziu: para que a selva a proteja em seu caminho de volta. Me despede deles com lágrimas nos olhos, tentando transmitir com gestos toda a minha gratidão, toda a minha admiração, todas as minhas desculpas por ter mal interpretado seu ritual. O ancião sorriu, colocou sua mão na minha cabeça em um gesto de bênção, e então se viraram e desapareceram na selva como fantasmas. Antônio e eu subimos na canoa com Inês.
Começamos a remar rio abaixo, deixando que a corrente fizesse a maior parte do trabalho. A viagem fluvial foi tanto bela quanto aterrorizante. Vimos botos cor-de-rosa saltando ao nosso lado, pássaros de cores impossíveis voando entre as árvores, e em um momento, uma sucuri diferente nadando paralela à nossa canoa, mas nos ignorou completamente. Durante essa viagem de 2 dias pelo rio, Inês começou a falar mais. Me contou histórias de sua vida antes, de como ajudava sua mãe a cozinhar, de como adorava nadar no rio perto de sua aldeia, de como sentia falta de seu cachorro. Cada história me partia e me reconstruía o coração simultaneamente. Esta menina havia perdido tudo, havia sobrevivido ao impossível. E ainda assim, quando sorria, seu sorriso era genuíno e cheio de esperança. Finalmente, depois de 2 dias de navegar, escutamos o som de um motor, uma lancha. Começamos a gritar e agitar os braços. A lancha se aproximou e era um grupo de trabalhadores de saúde que faziam rotas pelas comunidades remotas. Quando explicamos a situação, imediatamente nos levaram a bordo e colocaram Inês sob cuidados médicos preliminares. Nos levaram à cidade mais próxima, onde Inês foi hospitalizada. Os médicos disseram que era um milagre que estivesse viva. Tinha desnutrição severa, infecções múltiplas, anemia, mas nada que não pudesse ser tratado. Seu espírito estava intacto, e isso era o mais importante. Eu contatei as autoridades, reportei tudo sobre a tentativa de tráfico. Encontraram o paradeiro do homem que havia levado Inês e resgataram as outras 2 meninas. Foram reunidas com suas famílias. Quanto à família de Inês, foi complicado. Seus pais estavam devastados quando souberam do que realmente havia acontecido. Haviam sido enganados cruelmente, aproveitando-se de sua pobreza e desespero. Inês eventualmente voltou com eles, mas sob supervisão de serviços sociais e com apoio econômico e educativo, que eu pessoalmente me certifiquei de coordenar com várias ONGs. Hoje, 3 semanas depois do resgate, Inês está se recuperando bem. Me envia desenhinhos que faz na escola onde agora está matriculada. E cada vez que vejo esses desenhos, choro, porque esta menina de 7 anos sobreviveu 3 meses na Amazônia. Sobreviveu porque é forte, porque teve sorte, porque uma tribo indígena a resgatou e protegeu à sua maneira. E porque, contra todas as probabilidades, o universo conspirou para que eu estivesse exatamente naquele lugar, naquele momento, para mal interpretar completamente um ritual e terminar sendo parte de sua salvação. Esta história me mudou para sempre. Me ensinou humildade, me ensinou que nem sempre entendemos as situações à primeira vista, me ensinou que a bondade existe em formas que nunca imaginaríamos, e me ensinou que as crianças são infinitamente mais resilientes do que acreditamos. Se esta história te impactou, compartilhe, porque há muitas Inês no mundo, esperando serem vistas, serem ouvidas, serem salvas.